O governo autorizou uma parceria público-privada para melhorar o sistema de transmissão de dados do tráfego aéreo no país. O controle das operações vai continuar com a aeronáutica. Cada avião que pousa ou decola em qualquer aeroporto depende do que acontece nesta sala. Quem está no controle do tráfego aéreo não pode ficar nem um segundo sequer sem comunicação. E é justamente esse sistema complexo, transmitido por várias redes diferentes ao mesmo tempo, para não falhar, que está no foco da parceria público-privada, que deve ser firmada diretamente com o governo federal. Todas as informações que chegam aqui hoje, seja por radar ou por voz a partir dos pilotos das aeronaves, são transmitidas por diferentes empresas de telecomunicações. Existem hoje em vigor 68 contratos do tipo espalhados pelo país. A ideia da PPP é justamente centralizar esse serviço em um único grupo de empresas. Para cumprir todas as exigências do edital, o governo acredita que diferentes companhias terão que se unir em um consórcio. Será aberta uma licitação no valor de 4,6 bilhões de reais. O grupo vencedor deve se comprometer a fazer um investimento inicial de quase 1,5 bilhão em novos equipamentos e na modernização do sistema, além de gastar mais cerca de 2 bilhões em despesas operacionais ao longo de 25 anos da vigência do contrato, que poderá ser prorrogado por mais 10. A mudança só irá afetar a área operacional. O comando do controle de voos no país continua nas mãos da aeronáutica. Para este especialista em aviação, a mudança somente nos contratos de comunicação não deve ter um grande impacto no controle de tráfego aéreo como um todo. Apesar de seguro, o sistema brasileiro precisa urgentemente de modernização. Temos um sistema bastante seguro, mas lamentavelmente ele não é ágil, ele não é eficiente. Me parece um passo bom na direção de modernização de um sistema que precisa urgentemente de ser modernizado para dar maior agilidade e diminuir as perdas que as companhias estão sofrendo. Os cálculos do governo indicam que, além da modernização, a PPP vai possibilitar uma economia de 30% nos valores gastos hoje com esse serviço. Em contrapartida, quem ganhar a licitação receberá da aeronáutica até 187 milhões de reais anuais para gerenciar o sistema. As empresas terão 100 dias para apresentar as propostas a partir da publicação do edital. A previsão é que a licitação e a assinatura do novo contrato ocorram ainda no primeiro semestre do ano que vem. Monumentos e símbolos em mais de 50 cidades do mundo vão fornecer matéria-prima para uma pesquisa inédita. Cientistas estão recolhendo bactérias e fungos que vivem em estátuas como o Cristo Redentor, para, quem sabe, descobrir novos medicamentos. Estátua da Liberdade, Nova York. As famosas letras da cidade do cinema, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Esses são apenas alguns das centenas de monumentos e também símbolos espalhados por mais de 50 cidades ao redor do mundo que estão na mira dos cientistas. E sabe o que eles estão fazendo agora aqui no Monumento às Bandeiras em São Paulo? Estudando sobre essas pedras para ver a origem delas, de onde veio. Não posso imaginar. Eles estão colhendo amostras da poeira, onde tem bactérias, vírus, fungos. Querem entender como eles se distribuem pelo mundo e qual é o papel dos micro-organismos. Eles são capazes de produzir algumas substâncias, né? E algumas vezes essas substâncias elas vão degradar o monumento, né? E algumas dessas substâncias também podem ser protetoras, benéficas, de forma a preservar esse monumento. Então a gente quer saber qual seria a diferença desses micro-organismos. Nós temos 10 vezes mais micro-organismos no nosso corpo do que temos em células humanas. Por isso, toda vez que sentamos em algum lugar, tocamos num corrimão, deixamos não apenas as células do nosso corpo, mas também bactérias, que não são patogênicas, mas que habitam a nossa vida e por onde a gente passa, vai levando. O Dr. Emanuel comanda o grupo de pesquisadores brasileiros em São Paulo e faz parte do consórcio de cientistas envolvidos nesse enorme projeto. Tem uma grande possibilidade para a descoberta de medicamentos que podem ser usados no futuro, baseado eventualmente num micro-organismo que impede o crescimento de uma bactéria e que essa bactéria pode estar infectando uma pessoa que está no hospital e a gente conhecer isso, fazer sinteticamente e conseguir com isso gerar um novo antibiótico. Eles já mapearam os micro-organismos em metrôs e áreas de grande fluxo de pessoas no mundo. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, que recebeu milhares de pessoas de todos os cantos do planeta, foi feito o mesmo. Os resultados ainda estão sendo analisados,
para saber como isso pode trazer transformações no microbioma da cidade. Os cientistas querem usar essas estratégias no futuro como vigilância em saúde, para tomar medidas rápidas e prevenir a dispersão de doenças. Nós estamos profundamente interessados e temos investigado isso, qual a relação das bactérias na resposta que nós temos ao tratamento de certas drogas, tratamento com quimioterápicos, tratamentos com imunoterapia, que já se mostraram determinantes se o paciente vai ou não vai responder. Nós precisamos com urgência conhecer qual a composição de micro-organismos da população brasileira para a gente conseguir detectar alterações e como essas alterações influenciam nossa resposta ao tratamento. A forte massa de ar seco que cobre grande parte do Brasil prejudica muito a qualidade do ar. Hoje à tarde, mais de 250 cidades do país registraram umidade relativa abaixo de 30%. 6 são capitais: São Paulo, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá e Palmas. Esse índice caracteriza estado de atenção. Na capital paulista, além da umidade muito baixa, a poluição está elevada. E a notícia não é das melhores, já que as condições meteorológicas não são favoráveis para a dispersão dos poluentes. Apenas no domingo, uma nova frente fria chegará ao estado, trazendo chuva, o que melhora um pouco a qualidade do ar. Vamos conferir agora os detalhes da previsão do tempo para amanhã. A nova frente fria que está no sul do país provoca chuva já agora à noite no Rio Grande do Sul. A gente observa aqui nas imagens de satélite. Amanhã não será diferente. Previsão de temporais com rajadas de vento e descargas elétricas nessa área mais escura, não só do estado gaúcho, mas também parte de Santa Catarina. E até o final do dia, a chuva chega em algumas áreas entre o Paraná e Mato Grosso do Sul. Junto com as nuvens carregadas, chega a massa de ar de origem polar. A temperatura vai cair bem nos próximos dias no sul do país. Porto Alegre amanhã com mínima de 17 e máxima de 19 graus, mas no início da semana a mínima volta a ficar abaixo dos 10 graus. Amanhã tempo instável também do sul da Bahia até a costa do Rio Grande do Norte e na faixa que vai do Amapá até o Acre. Já na área clara do mapa, aí teremos uma sexta-feira ensolarada, sem chuva, com temperaturas altas, se bem que na madrugada até esfria um pouquinho, mínima de 15 graus em Belo Horizonte, 17 em Goiânia e 16 em São Paulo, mas aí à tarde pode ser a mais quente do inverno na capital paulista. Máxima de 30 graus. No Rio, 31 e em Campo Grande, máxima de 34 graus. O presidente americano Donald Trump assinou um decreto que alivia a sobretaxa ao aço importado do Brasil. A ordem executiva permite que empresas americanas importem aço sem a sobretaxa de 25%, desde que provem a ausência da matéria-prima no mercado interno. A medida beneficia, além do Brasil, Argentina e Coreia do Sul. México, Canadá e União Europeia ficaram de fora. As isenções serão analisadas caso a caso. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço aos Estados Unidos. Desde 1º de junho, todas as vendas de aço semi-acabado que ultrapassam a média dos últimos 2 anos têm uma sobretaxa de 25%. Agora, com o novo decreto, exportações excedentes também podem ficar isentas. Ganharam, mas não levaram. Os 2 times de maior torcida no Brasil estão fora da Libertadores. Flamengo e Corinthians venceram seus jogos, mas não pelo placar que precisavam para seguir no torneio. Em Belo Horizonte, o Flamengo fez 1-0 no Cruzeiro, gol de Léo Duarte. Como os mineiros tinham vencido o jogo de ida por 2-0 no Maracanã, avançaram para as quartas de final e agora esperam por Boca Juniors ou Libertad. Nós só jogamos até agora com uma equipe que não é campeã da Libertadores. As outras todas são campeões da Libertadores. E hoje eliminamos o campeão do mundo. Por isso é que os jogos são difíceis. Tem camisa, tem tradição, tem experiência em grandes disputas. O detalhe fez a diferença, nesse caso foi o detalhe em casa. Hoje a gente lutou, brigou, mas é virar a página porque a partir de domingo a gente tem outras decisões pela frente. Corinthians, 38 mil torcedores em Itaquera. Jadson abriu o placar contra o Colo-Colo, cobrando pênalti, resultado que levava a disputa para as penalidades. Na jogada que começou com Valdívia, os chilenos empataram com Lucas Barrios, 2 jogadores com passagem pelo arquirrival Palmeiras. O gol dos chilenos fora de casa obrigou o Corinthians a fazer mais 2. Marcou apenas 1 com Roger.
O time brasileiro criou boas chances, insistiu, mas caiu pela 8ª vez em 12 participações nessa fase da Libertadores. O Colo-Colo agora aguarda por Palmeiras ou Cerro Porteño. É claro que é uma saída árdua, é difícil, é dura. Mas como eu falei, a gente teve um placar adverso no Chile que acabou nos custando caro essa classificação. Corinthians e Flamengo restaram agora Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A chance mais próxima de título para eles neste segundo semestre é mesmo a Copa do Brasil. Os dois estão nas semifinais e se enfrentam. Só um deles continuará sonhando com a taça. A disputa começa no Maracanã, no próximo dia 12. A seguir, a surpresa da polícia ao procurar um preso que deveria estar com tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Michel Guto, Angélica Sansoni, Eric Moraes e Ruli